Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta reflexão que nós estamos fazendo no Evangelho de João. E hoje nós vamos então terminar o capítulo 8 para darmos início amanhã no capítulo 9. Vamos fechar então o discurso de Jesus. E ele hoje fala sobre Abraão. Capítulo 8, versículos de 48 a 59, que diz assim: Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuram a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: Agora nós estamos certos de que você tem demônio, pois Abraão morreu e também os profetas, e você diz: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas que morreram, mas quem você pensa que é? E Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, mas eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, um mentiroso. Mas eu o conheço, e eu guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia, e ele ficou alegre. Então os judeus lhes perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: Em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Temos aqui então, mais uma vez, Jesus falando que ele era o Filho de Deus. Se um homem, diz ele, realmente ama Deus, ele ouvirá e obedecerá às palavras de Deus. Por isso ele falou para aqueles homens: Vocês não me ouvem, porque vocês não creem nele. Os judeus mostraram pela sua rejeição à mensagem do Salvador que eles realmente não pertenciam a Deus. O versículo 47 deixa bem claro que o Senhor Jesus alegou falar as exatas palavras de Deus. Não poderia haver divergência nisso. O Filho fala aquilo que o Pai lhe disse para dizer. Mais uma vez aqui os judeus recorreram à linguagem ofensiva, porque não eram capazes de responder às palavras do Senhor Jesus de qualquer outra maneira. Como muitas pessoas, elas xingam e ofendem, porque não têm uma resposta correta para dar. Ao chamá-lo samaritano, usaram sem razão um insulto étnico. Foi como se dissessem que ele não era um judeu genuíno, mas um inimigo de Israel. Também acusaram de ter demônio. Com isso, sem dúvida, queriam dizer que ele estava louco. Para ele, somente um homem fora de si faria as alegações que Jesus estava fazendo. Note aqui a maneira tranquila com que Jesus respondeu aos seus inimigos. Seus ensinos não eram as palavras de alguém que tinha demônio, mas de quem procurava honrar a Deus Pai. Foi por isso que eles o desonraram, não porque estava louco, mas porque estava ocupado inteiramente com os interesses do seu Pai no céu. Eles deveriam saber que em nenhum tempo ele procurou a sua própria glória. Tudo o que ele fez foi calculado, mas para trazer glória ao Pai. Mesmo que ele os acusasse de desonrá-lo, isso não significa que ele estava procurando
sua própria glória. Então o Senhor acrescentou as palavras: há quem a busque e a julgue. Isso se referia naturalmente a Deus. O Pai procuraria glória para o seu Filho amado e julgaria todos os que falharam em dar-lhe glória. Outra vez, temos um desses dizeres majestosos do Senhor Jesus, palavras que só poderiam ser proferidas por alguém que era o próprio Deus. As palavras, elas são introduzidas pela expressão familiar e enfática. Em verdade vos digo. Jesus prometeu que se alguém guardar a sua palavra, essa pessoa não verá a morte. Isso não pode se referir à morte física, porque muitos crentes no Senhor Jesus morrem diariamente. A referência é à morte espiritual. O Senhor dizia que os que creem nele são resgatados da morte eterna e nunca sofrerão as angústias do inferno. Glórias, glórias, glórias a Deus. Agora, os judeus já estavam mais convencidos do que nunca de que Jesus estava louco. Eles fizeram-lhe lembrar que Abraão e todos os profetas estavam mortos. Não obstante, ele disse que se alguém guardasse a sua palavra, nunca provaria a morte. Mas como podem essas coisas ser conciliadas? Eles reconheceram que o Senhor estava realmente alegando ser maior do que seu pai Abraão e também dos profetas. Abraão nunca livrou alguém da morte. Ele não poderia se livrar da morte. Nem os profetas poderiam assim fazer. Mas aqui estava alguém que alegou ser capaz de livrar seus contemporâneos da morte. Ele deve considerar-se maior do que os patriarcas. Os judeus pensaram que Jesus estava procurando atrair atenção para si mesmo. Então Jesus levou-os a recordar que esse não era o caso. Era o Pai quem o estava exaltando, o verdadeiro Deus que eles professavam amar e servir. Os judeus disseram que Deus era o Pai deles, mas realmente não o conheciam. Todavia aqui estavam falando com alguém que de fato conhecia Deus Pai, alguém que era igual a ele. Eles queriam que Jesus negasse a sua igualdade com o Pai, mas ele disse que se fizesse isso seria um mentiroso. Ele conhecia Deus Pai e obedecia a sua palavra. Como os judeus insistiram em colocar Abraão na discussão, o Senhor os fez lembrar que Abraão aguardou com interesse o dia do Messias. E ele realmente ouviu pela fé e regozijou-se. O Senhor Jesus estava dizendo que ele era aquele a quem Abraão aguardava. A fé de Abraão repousava na vinda do Cristo. Quando Abraão viu o dia de Cristo, talvez tenha sido quando levou Isaque ao Monte Moriá, para oferecê-lo como uma oferta queimada ao Senhor. A obra completa da morte e a ressurreição do Messias foi expressa em ações naquele momento, e é possível que Abraão a tenha visto pela fé. Portanto, o Senhor Jesus afirmou que era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento concernentes ao Messias. Mais uma vez, os judeus revelaram sua incapacidade de compreender essa verdade divina. Jesus tinha dito: Abraão regozijou-se ao ver meu dia. Mas eles responderam como se ele tivesse dito que tinha visto Abraão. Há uma grande diferença aqui, pois o Senhor Jesus afirmou possuir uma posição maior que Abraão. Ele era o objeto dos pensamentos, das esperanças de Abraão. O patriarca aguardava pela fé o dia de Cristo. Os judeus não poderiam entender isso. Eles argumentaram que Jesus ainda não tinha 50 anos. Realmente ele tinha apenas em torno de 33 anos de idade. Como poderia ter visto Abraão? O Senhor Jesus fez aqui uma afirmação clara de ser Deus. Ele não disse: antes que Abraão existisse, eu era. Isso poderia simplesmente significar que ele veio a existir antes de Abraão. Antes, ele usou o nome de Deus.
Eu sou. O Senhor Jesus habitou com Deus Pai desde a eternidade. Nunca houve um momento em que ele veio a existir ou em que ele não existisse. Por esta razão, então ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Imediatamente, os judeus tentaram executar Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Os judeus entenderam exatamente o que Jesus queria dizer quando disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava afirmando ser Jeová. Foi por essa razão que procuraram apedrejá-lo, porque para eles isso era uma blasfêmia. Estavam relutantes em aceitar o fato de que o Messias estava no meio dele. Não queria que ele reinasse sobre eles. E você? Você ainda não aceitou o reino de Deus dentro de você? O governo e a soberania de Deus em sua vida? Lembre-se disso. O grande eu sou está te dando a oportunidade de tornar o próprio Jesus Rei, governante em sua mente e em seu coração, o Rei da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pense nisso. Que o Messias seja exaltado em sua vida, em seu coração. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Até lá! Venham as águas!